Que a paz, o amor, a alegria de Cristo Jesus entre no seu lar, na sua vida, na sua família. O discernimento, o entendimento, a cura, a libertação, a salvação, a luz do Senhor. Vocês devem imaginar. Bem, quando ela faz esse ritual, aí vem coisa. Então quero que vocês saibam que todas as vezes, eu sei que vocês já devem imaginar, toda vez que eu venho gravar um vídeo, que eu vou falar de algo muito sério, eu sempre faço estas declarações. Quando eu declaro isso aqui, então é porque a coisa é muito séria. Eu cantando, eu gravo vídeo, simplesmente eu canto. Tudo que eu vou fazer aqui, eu faço de maneira muito simples, muito curta. Mas quando é uma coisa muito grave, muito séria, aí sim eu tenho todo um preparo, muita calma nessa hora. Se acalmem, recebam. Então, mais uma vez eu venho aqui trazer. Porque como serva de Cristo, nós estamos na terra numa missão. Somos servos de Cristo, filhos de Cristo. Trabalhamos para Cristo. Não sei os outros, mas eu trabalho para Cristo. E Deus pede relatório. Não sei se Deus pede relatório para você, mas para mim Ele pede. E às vezes, Ele fala comigo, a gente conversa intimamente, claro. Nós nos encontramos em algum lugar, no nosso lugar secreto. E lá nesse lugar secreto eu tenho minhas petições, as minhas reclamações, claro, como toda filha. E Ele me orienta, responde minhas perguntas, responde tudo que eu estou precisando saber, me diz o que eu tenho que dizer, me diz o que é que eu vou falar naquele exato momento. E nesse relatório, ontem eu tive essa noite de relatório com Deus. Eu me vi com Deus, eu estava numa visão com Deus, conversando com Ele. E Deus, eu perguntando para Ele assim, falando para Ele, que eu queria tanto ensinar sobre o Espírito Santo, eu queria tanto ensinar para as pessoas sobre o Espírito Santo, mas ninguém queria acreditar, ninguém queria saber do Espírito Santo. Eu estava falando para Deus isso, como é difícil falar do Espírito Santo para as pessoas, como estava sendo difícil, elas não creem, elas me xingam quando eu falo do Espírito Santo, me escorraçam, me expulsam, me odeiam, caluniam, difamam. E eu falando para Ele isso. E Ele disse, são 144 mil se salvarão. E o resto não. Aí eu disse assim para Ele, mas de 8 bilhões de pessoas só vai se salvar 144 mil? Não é possível, não é possível. Eu fiquei horrorizada com aquilo que Deus estava me dizendo. É um absurdo. 8 bilhões de pessoas só se salvar 144 mil. É muito pouco para uma população de bilhões. Mas infelizmente Ele continuou. É porque eles não creem. É porque eles não creem que eles não vão se salvar. Esses 144 mil são os que creem. Mas os outros não creem. Os outros não creem em Jesus, não creem no Espírito Santo. E vão se perder. Sabe, eu fiquei assim admirada de ver Jesus me dizer. É a incredulidade que vai fazer eles se perderem. É a incredulidade. 8 bilhões de pessoas vão se salvar, tão poucas, somente por causa da incredulidade. Não creem em Jesus, não creem no Espírito Santo, não querem receber o sangue, não querem receber a graça, não querem receber o Espírito Santo. Não tem como se salvar sem receber o Espírito Santo, sem crer em Jesus. E infelizmente, essa foi a resposta que Deus me deu para o meu relatório. Eu dizendo para Ele que estava tão difícil convencer as pessoas do Espírito Santo. E Ele disse, Ele me confirmou que são poucos que vão se salvar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por isso, de muitos bilhões, só estão salvos 144 mil. É um número pavoroso, gente. É um número pavoroso. É um alerta de Deus. Deus está alertando. Isso aqui é um alerta. Pelo amor de Deus, vamos sair da incredulidade. As pessoas não estão praticando a graça. Elas só estão praticando a lei. As congregações estão praticando a lei. Elas não praticam a graça. Só falam da lei, da lei, da lei. Não querem saber do Espírito Santo. Não querem saber de Jesus.
não querem saber. Isso quem falou foi Jesus para mim. Jesus falou para mim ontem. Eles não se salvam por causa da incredulidade, não crê no sangue, não crê na graça, não crê no Espírito Santo. Por isso vão se perder, não vão se salvar. Que absurdo Jesus me falar uma coisa dessa. 144 mil é muito pouco para 8 bilhões. É como se a nossa missão nessa terra não tivesse valendo de nada. Porque nós, quando somos chamados, a gente quer ver todo mundo se salvar, pelo menos a metade do povo. Mas, pelo amor de Deus, esse número é muito pequeno. Pelo amor de Deus, gente. Nós pastores, apóstolos, levitas, mestres, profetas, nós temos que fazer mais. Temos que fazer mais. Eu faço muito. Mas depois dessa resposta de Jesus, eu vi que esse muito pareceu nada. Infelizmente. É tanta oração, é tanto jejum, é tanta porrada que eu levo, é tanta quebradura, é tanta brecha que eu tapei e apanhei na brecha. É tanta coisa que aconteceu comigo porque eu me coloquei na brecha por alguém. Apanhei em lugar de pessoas que não era para me apanhar. Eu levei porrada que não era para mim, Deus me disse. Eu apanhei muitas vezes porrada que não era minha, mas porque eu estava na brecha, tentando salvar a pessoa. E eu só sofro porque eu tento salvar as pessoas. Eu só sofro porque a porrada não é para mim. Deus me disse, não entra quando eu estiver colocando a minha mão, tu não entra na frente, porque tu só apanha, porque tu entra na frente deles. Quando eu vou pegar eles, tu te entra na frente, aí sobra pra ti. Quando o inimigo quer pegar alguém, eu entro na frente e levo a porrada, levo o acidente, levo a quebradura, levo todas as porradas que eu levei nessa vida, foi tampando brecha de pessoas. Então tudo isso que eu fiz, quando Jesus me dá um número desse de 144 mil, hoje, ele deu esse número hoje, ontem, eu fiquei apavorada, eu fiquei horrorizada. Parece que tudo que eu fiz foi muito em vão, meu Deus. Mas assim mesmo, continuarei. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu ainda creio que as pessoas possam se arrepender, que elas possam receber Jesus, receber o Espírito Santo. Não me importa quantas vão se salvar, o que importa é que eu nunca vou desistir como Jesus nunca desistiu. Enquanto houver vida, eu estarei aqui falando do Espírito Santo, falando de Jesus, falando os testemunhos, falando. Quem não quiser me ouvir, não ouça. Quem não quiser, não precisa aceitar Jesus, não precisa receber Jesus, não precisa crer em Jesus, não precisa crer no Espírito Santo, nem receber. Mas eu vou continuar aqui falando. Aqui, vou continuar até Jesus voltar. Amém?